O ser humano sempre buscou responder uma pergunta, e essa pergunta é: quem sou eu? Se você não encontrar essa resposta em Deus, você vai começar a encontrar essa resposta em relacionamento, no dinheiro, no vício, em seguidores, em aparência. Ou seja, se a sua identidade ela estiver firmada nessas coisas, essas coisas mudam e essas coisas passam. E quando essas coisas mudam, a sua identidade ela também muda e é por isso que você acaba entrando em crise, porque a sua verdadeira identidade ela governa sobre todas as circunstâncias da vida, seja na falta, seja na crise. Por que que muitas pessoas quando passa por uma crise, ela fica desesperada, ela entra em pânico porque ela não entende quem ela é, porque ela coloca a sua esperança, a sua identidade naquilo que ela tem ou naquilo que ela faz, porque você não é aquilo que você tem e nem aquilo que você faz. Você é aquilo que Deus diz ao teu respeito. E hoje nós vamos entender isso de uma forma mais profunda. Eu não vou trazer num ponto de vista da psicanálise, da neurociência ou até mesmo da psicologia, mas eu vou trazer isso através de uma camada mais profunda, que é com base na palavra, nas escrituras, o que Deus diz a nosso respeito. E o que Ele diz é o que precisa ser fortalecido no nosso coração para que nós venhamos passar por todas essas crises, para que a crise não venha nos controlar, mas que nós venhamos controlar e ter o governo de tudo aquilo que nós vamos fazer nesta terra. E se você também não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho e compartilha essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai abençoar outras pessoas também. E eu espero que você possa ser muito abençoado através desse canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida, deixar um comentário, que vai nos ajudar bastante. Bom, voltando nesse assunto e entrando agora a fundo nesse assunto sobre identidade, eu quero mostrar para vocês o que é mais importante. Não é o seu comportamento e não é as suas atitudes. Ou seja, todo comportamento, toda reação, ela está ligada a uma identidade. Hoje nós vemos as pessoas entrar em muitas ondas, em muitas modinhas, porque as pessoas não sabem quem elas são. Então elas começam a se identificar com coisas, com situações, com circunstâncias, com objetos, com animais, porque a falta, a crise de identidade está tão grande que as pessoas acabaram esquecendo de quem de fato elas são. Ou seja, hoje eu quero trazer aqui que no mundo em que nós vivemos hoje, existe muita crise. Crise de ansiedade, crise de depressão, crise emocional, crise familiar, crise financeira. Mas não é sobre essa crise que eu vou falar, mas é uma crise que eu acredito que é uma camada ainda mais profunda, que é a crise de identidade. Quando você não tem consciência ou clareza de quem você é levado por qualquer circunstância. E quando a circunstância te domina, você já perde o governo. E nós vamos ver aqui por que as pessoas perdem esse governo. Porque Deus, quando nos criou, Ele fez a imagem e semelhança dele. E Ele diz, domine sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. Ou seja, Ele falou, domine, governa, transborde, administra, multiplica. Antes de você fazer alguma coisa, antes de você ter alguma coisa, Deus criou a sua identidade. Então você não é o que você faz ou o que você tem. Você é o que Deus diz que você é. E hoje nós vamos trazer essa clareza para que você possa ter o entendimento de tudo isso. Ou seja, você não age de acordo com aquilo que você deseja. Você age sempre de acordo com a sua identidade. O que é a sua identidade? Aquilo que Deus falou para você. Mas se a sua identidade ela estiver associada à experiência e acontecimentos da vida, seja trauma, seja às vezes um bloqueio, uma crença, ou seja uma conquista, ou seja algo de bom que aconteceu. Se a sua identidade estiver fortalecida nisso, quando essas coisas passarem, você provavelmente entra em crise. Mas todos nós passamos por crise, só que ela não nos domina quando você entende quem você é
em Deus. Então, quando a gente entende que você não age de acordo com aquilo que você deseja, com aquilo que você sonha, mas você age de acordo com a sua identidade, e isso daqui é muito profundo, porque você talvez até deseja crescer, você deseja enriquecer, prosperar, você deseja crescer espiritualmente, você deseja crescer emocionalmente, mas se a sua identidade for eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou insuficiente, isso não é para mim, você sempre vai voltar ao padrão normal. Ou seja, você sempre vai voltar para aquele padrão que você foi programado. O que as pessoas disseram a teu respeito. Você é burra, você é burro, você é um fracassado, você não consegue, você não é capaz. Então, todas essas coisas que programou o seu cérebro desde a sua infância, você sempre vai associar, você sempre vai atrair. Ou seja, é como um padrão mental. Você sempre vai pensar naquele padrão, você sempre vai agir de acordo com aquele padrão. Porque aonde estiver a sua atenção, aí também vai expandir. E aquilo que expande é aquilo que controla a sua vida. Você sempre volta a esse padrão. Por isso que você deseja coisas, você deseja crescer, você deseja avançar. Mas se você não entender quem você é, você sempre vai voltar para aquele lugar de fracasso, de tristeza, de incapacidade. O seu cérebro, ele não procura sucesso. E aqui é um ponto fundamental. O seu cérebro, ele procura 3 coisas. O que é familiar, aquilo que é previsível e aquilo que é seguro. Ele não busca propósito, ele não busca o crescimento. O seu sistema nervoso, ele prefere uma vida ruim, mas conhecida, do que uma vida boa, desconhecida. É por isso que muitas pessoas voltam a relacionamentos antigos, é por isso que muitas pessoas voltam a dívidas, elas desistem dos seus sonhos, abandonam os seus projetos. Não é porque elas querem fracassar, mas é porque o fracasso é familiar. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter uma clareza. Por que que às vezes eu sempre fracasso nas mesmas decisões? Por que que os mesmos ciclos se repetem na minha vida? Não é porque você deseja viver aquilo, é porque aquilo já está programado. E aquilo que está programado governa 95% dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas decisões. É uma programação, é um padrão mental. Você viu muito isso, você ouviu muito isso, então você só vai repetindo. Se você não quebrar esse ciclo, como que quebra esse ciclo? Desapegar, ressignificar, criar novos hábitos. E quando você cria novos hábitos, através de novas decisões, através de novas atitudes, vai gerar o quê? Vai saltar crenças, bloqueio, traumas. E isso vai tentar te paralisar. O quê? O medo. Todas as crenças, traumas, elas são patrocinadas pelo medo. E quando você não entende quem você é, você sempre vai ser governado pelo medo, pela circunstância. Quando Eva, ela estava no jardim do Éden ali, Adão e Eva, e a serpente chega em Eva e fala: foi isso mesmo que Deus te disse? Não coma do fruto. Na verdade, a serpente não estava interessado em que Eva fazia ou que Eva tinha. Estava interessado em trazer uma dúvida a respeito sobre o que Deus diz sobre ela. Ou seja, o que Deus tinha dito sobre Eva e Adão? Vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Vocês vão administrar, governar o jardim. Mas a serpente trouxe dúvida. E quando você começa a deixar que a dúvida entre no seu coração, você passa a não acreditar mais naquilo que Deus diz a teu respeito. E quando você não acredita mais na palavra, você vai perdendo a autoridade. E outras vozes definem a sua identidade. Ou seja, acontecimentos, experiências, situações vão definindo quem você é. Porque você deixou que a dúvida entra. Quando a dúvida entra, vem o desânimo. E se você não se despertar para isso, você vai desanimar rápido. Por quê? Porque a dúvida é a maior inimiga da fé. Quando você duvida daquilo que Deus falou para você, você vai aceitar vozes na sua cabeça que vai começar a moldar a sua identidade. E essas coisas são passageiras e transitória. Quando Jesus ele sai do deserto, ele é tentado pelo diabo. O diabo chega nele e fala: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aqui está um dos maiores ensinamentos para nós. Hoje, você às vezes faz coisas diferentes e o seu coração, ele queima por algo. Você sente no seu coração fazer algo que vai completamente em direção oposta daquilo que você está fazendo hoje. E você tomar decisões,
com base no seu coração, e isso parece loucura para o seu cérebro, para a sua programação, que desde a sua infância até agora você sobreviveu com essa programação. E quando você tem clareza de quem você é, você começa então a tomar novas decisões. E essas novas decisões, ela vai trazer o quê? Algo que vai assustar o seu cérebro. Porque tudo aquilo que é desconhecido para o seu cérebro, ele traz o quê? Um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa é uma ansiedade, é uma incapacidade, é um medo, é uma insegurança. Tudo para te proteger. O seu cérebro, ele não joga contra você. Ele aprendeu que para te proteger, ele precisa usar esse mecanismo, porque ele usou até agora e até agora funcionou. Então isso é uma prática de estrutura de padrão mental, de padrão de pensamento. Se você não ter consciência disso, você não vai ter clareza. E por isso, quando o diabo diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ele estava atacando a identidade. Porque quando a identidade é afetada, você é facilmente manipulado pela circunstância e por essas vozes. Mas quando você entende quem você é, você não anda pela circunstância. Lá em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas a prova de fato que nós não vemos. Quando você entende que a fé não é aquilo que você está vendo, porque se você compreender o que eu vou falar para você, algo pode mudar na sua cabeça. E quando você tem clareza, o que faz essa transformação ser uma realidade não é o conhecimento, mas é a decisão. A mudança não é para quem precisa, mas é para quem decide. Se você não colocar em prática aquilo que você aprende, você não é diferente de quem não sabe nada. A maior transformação não é o conhecimento, mas é a prática daquilo que você sentiu no seu coração. Se você sentiu que essa palavra é para você, se você sentiu que isso tem tocado o seu coração, a minha pergunta é: qual é a sua decisão? Porque não adianta nada saber muitas coisas e não colocar em prática. Até mesmo a palavra de Deus diz: aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve e pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre algo firme, sobre algo verdadeiro, que vem o vento, que vem a tempestade, bate sobre aquela casa e ela não se abala, ela não cai, porque ela foi construída, alicerçada em cima da rocha. Então, por isso que a fé é aquilo que você não vê, e o inimigo, o diabo, ele vai te atacar naquilo que você está vendo. Porque o que você está vendo não tem ligação com a fé que você tem na palavra. Porque a fé não é a visão, a fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu, mas a prova de fato que você ainda não está vendo. A fé é uma ativação que você traz através de uma decisão que ainda que os seus olhos não veem, mas você acredita. Acredita naquilo que Deus diz a teu respeito. Você não acredita nas circunstâncias, mas você acredita naquilo que você está sentindo no seu coração. A Bíblia fala que o nosso coração, ele é enganoso e corrupto. Mas ele é enganoso e corrupto quando ele tem mágoa, quando ele tem rancor, quando ele é rejeitado, quando ele não perdoa. Esse é um coração corrupto. Mas se o seu coração está limpo pela palavra de Deus, Deus ele fala através do seu coração. E quando você limpa todos os dias o seu coração, você tem uma clareza e o seu corpo, a sua alma sente quando Deus fala com você. Porque a sua identidade não está fortalecida ou alicerçada em cima das circunstâncias, mas está alicerçada com base naquilo que Deus falou. Você é minha imagem e a minha semelhança. Então, antes de Deus te dar uma missão, Ele te deu uma identidade. Porque se a pessoa vai para uma missão, mas não entende a sua identidade, facilmente ela vai ser manipulada e vai entrar em crise. Porque quando o inimigo ele chega para trazer dúvida, porque a dúvida é a maior inimiga da fé. Porque lá em Tiago 1 fala que se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé. Porque aqueles que duvidam é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pensa que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, porque tem mente dividida. Mente dividida, ou seja, dúvida. Não pense que tal pessoa vai receber alguma coisa do Senhor. O que é a mente dividida? Conheço a palavra,
Eu entendo a palavra, mas não acredito ao ponto de tomar as decisões que o meu coração está pedindo. É dúvida, é desconfiança. O que nós precisamos fazer para que nós tenhamos essa confiança e começamos a tomar decisões? É crer na palavra, não de uma forma religiosa, mas de uma forma prática. Porque se você não pratica, você não dá fruto. Se você não pratica, você nunca vai abortar a etapa anterior. A transformação, ela só vem quando você expande ao ponto de explodir. Algo só explode quando há uma expansão. Você só explode quando expande. E guarda isso. Talvez você chegou tão perto, mas desistiu. Deus não se alegra com aqueles que desistem. Quando você tem uma identidade firmada em Deus, você não anda segundo aquilo que o seu pai falou, aquilo que sua mãe falou, e entenda. Teus pais falaram coisas boas, teus professores, seus líderes, mas eles não sabem quem de fato você é. Quem sabe quem você é somente o Pai. Por isso que a importância de nós voltarmos a reconstruir esse relacionamento com o Pai. Porque Jesus, ele sempre mencionava o Pai e tudo que ele falava, ele glorificava o Pai. Hoje eu estou fazendo isso. Jesus falou, eu faço isso porque um dia eu vi o meu pai fazendo e eu copio e eu faço aquilo que eu vi o meu pai fazendo. Isso é relacionamento. Jesus sabia quem ele era, porque se ele não soubesse quem ele era, quando ele estava ali no Getsemane, certamente ele ia desistir. Porque a dor, a pressão, o desafio era muito grande, mas quando você entende a sua missão, quando você entende quem você é, a sua causa não é terrena, mas ela é eterna. As causas eternas, ela foi paga pelo preço, pelo alto preço, e esse preço foi o sangue de Jesus. Deus, ele criou uma identidade. O pecado, ele distorceu essa identidade, mas Cristo, ele restaurou essa identidade. Então, aquilo que foi distorcido pelo pecado, em Cristo Jesus você é restaurado. E quando você entende quem você é em Deus, você para de viver como um escravo e começa a viver como um filho. O filho, ele é herdeiro. O filho, ele acessa. Então, quem você é? Você é filho e filha de Deus. Quem você é? Filho e filha de Deus. A sua verdadeira identidade está naquilo que o Pai falou. E o Pai falou, você é o meu filho amado. Age como um filho e não como escravo. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa tocar você, e se essa mensagem de fato tocou a sua vida, mande para outras pessoas. Deixa aqui o seu comentário, a sua curtida, e não se esquece, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para que todas as vezes que nós fazermos um vídeo novo, o YouTube entrega para você. Que Deus abençoe a sua vida e espero você no próximo vídeo.